Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, terça-feira, 31 de janeiro, o ano 2023. O Alimento Diário está registrado aqui na segunda carta de João, no seu capítulo 1 e no seu verso de número 9, que diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Amados, vamos hoje falar a respeito da doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, que nada mais é do que a sua palavra. A palavra de Deus é a doutrina da Bíblia. É aquilo que Deus, que Jesus vem nos ensinando diariamente, que nada mais é do que a sua palavra. E através da palavra de Deus, nós vamos fortalecendo, vamos crescendo na presença dele. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Alimento Diário, é necessário nós permanecemos na palavra de Deus. Se você não permanecer na palavra de Deus, você não pode dizer que você é de Deus, que você está na doutrina de Deus, que você está vivendo a doutrina de Cristo. Ouça isto. A palavra de Deus é perfeita, é completa, viva e eficaz e contém toda a doutrina necessária para o cristão andar no caminho do Senhor e se aproximar do amor do Pai e alcançar a salvação. A interpretação bíblica, que não é inspirada pelo Espírito Santo, é a principal causa do surgimento das falsas doutrinas, que desviam as pessoas do verdadeiro significado da palavra de Deus. A doutrina e o modo de viver são duas coisas que andam juntas. Você não pode viver certo se não crer certo. Por isso, é necessário que haja meditação da palavra de Deus e discernimento através do Espírito Santo. Meu irmão, a palavra de Deus ela vem dizendo assim: a interpretação bíblica que não é inspirada pelo Espírito Santo, é através delas que vêm as falsas doutrinas. Porque, meu irmão, a palavra de Deus, meu irmão, ela é inspirada, sim, pelo o nosso Deus, pelo o Espírito Santo. Veja o que Paulo vem dizendo para Timóteo, aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
E a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a obra. Meu irmão, você viu que a palavra de Deus, meu irmão, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada, ela tem a doutrina que nós necessitamos. Você não precisa, meu irmão, correr aqui, correr ali, correr buscando aqui, buscando ali. Não, meu irmão. O verdadeiro profeta, o verdadeiro professor que vai te ensinar, que vai te instruir, é aqui, é a Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo. Através, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. Veja, meu irmão, 1 João 2,27, veja o que disse a unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina é a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Está aqui, meu irmão. Está aqui, meu irmão. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, meu irmão, que vai nos instruir na verdadeira palavra de Deus, no caminho da justiça, no caminho da verdade. Não fica, meu irmão, correndo atrás de qualquer tipo de vento, de qualquer doutrina, não, meu irmão, que vai fazer você se afastar do verdadeiro caminho. Temos que permanecer, meu irmão. Temos que permanecer nele. O verso 28, ele vem dizendo: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e que dele, e não nos afastamos envergonhado da sua vinda. Permanece, meu irmão. Temos que permanecer em Cristo Jesus. Sim, meu irmão, é difícil? Sim, não é fácil. Ah, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, nós erramos. Se você errou, se você caiu, se levanta, peça perdão, meu irmão. Peça perdão e continue. Peça perdão e continue, meu irmão. Não venha, não tenha, meu irmão, não dá ouvidos àquilo que as pessoas têm dito. Ah, ele caiu, ele pecou, ele errou, ele já está perdido, ele já está condenado. Não, meu irmão. Não é assim. Não é assim. O cair é do homem e o levantar é de Deus. O homem erra. Sim, o homem erra, todos erramos. Mas nós temos Jesus, meu irmão. Temos Jesus, meu irmão, que é o nosso advogado para nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Olha o que ele vem dizendo. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 2. Filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Fazer confissão dos pecados, meu irmão, isso traz libertação, traz cura, traz o conhecimento. Vamos fazer confissão. Se errar, meu irmão, mas que tipo de pecado que eu posso fazer, que eu posso confessar, meu irmão?
Para Deus, meu irmão, não existe pecadinho e pecado grande. Todo pecado é pecado. Todo erro é erro diante de Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é justo, nele não tem trevas nenhuma. Ele não tem trevas nenhuma. Olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Nele não tem trevas. Nele não tem treva, ele é luz. A doutrina da Bíblia é esta: luz, iluminar o seu caminho, a sua vida, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos caminhos, que vai nos direcionar. A palavra de Deus, meu irmão, que é e Jesus, meu irmão, ele vem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus, nós encontramos a verdadeira doutrina que vai nos levar à vida eterna. O alimento diário começa. Evangelho de João 7:16. Evangelho de João 7:16. Que diz assim: e respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Meu irmão, eu vou ler o 17 para você que você vai ficar maravilhado. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Irmão, isto é maravilhoso. Meu amado, Jesus, ele vem dizendo, meu irmão, que o ensino que ele tem nos dado, que ele tem nos enviado, não é dele, mas é do Pai. O que o Pai mandou Jesus nos ensinar, ele está nos ensinando ao pé da letra, sem omitir uma vírgula e um acento. Ele está, meu irmão, nos instruindo, ele está nos levando, nos conduzindo à vida eterna através da sua doutrina. Ele disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus indica, meu irmão, a fonte do ensino, a sua mensagem, não se origina nele mesmo, mas vem do Pai. Meu irmão, aquilo que o pastor Aparecido prega para você, não é dele, não é meu, mas vem de Deus, vem do Pai. A origem do estudo de Jesus, do conhecimento de Jesus, do ensino de Jesus é unicamente celestial. Ela vem da parte do Pai. E ele continua dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Meu amado, conhecer a verdadeira percepção na natureza do ensino divino de Cristo é assegurada àqueles que diligentemente anseiam em fazer a vontade de Deus. Salmo 25:14. Você, meu irmão, anseia, tem desejo de fazer a vontade de Deus? Então você vai saber
se o ensino de Jesus era dele, se ele falava dele mesmo, ou se ele falava através do Pai. Se aquilo que vos ensino todas as manhãs aqui, através do alimento diário, você vai saber se o ensino é meu ou se o ensino é de Deus. Porque o caminho de Deus, meu irmão, é perfeito, é maravilhoso. Nele não tem trevas, não tem enrosco. Meu irmão, ele vem dizendo aqui no verso 37, a epígrafe é Jesus, a fonte da água viva. Capítulo 37, verso 37 e verso 38 de João 7. Ele vem dizendo, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. Meu irmão, ele vem dizendo, meu irmão, se alguém tem sede, sede o quê? Sede do conhecimento, sede da justiça. Ele está convidando para que chegue até ele. E ele vem dizendo que quem crê em mim, como diz essa Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe, você conhece quando a pessoa é de Deus ou não. Porque da boca dela sai as palavras de vida. Da boca dela sai palavras de vida. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A doutrina de Deus, meu irmão, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 17 de João, ele vem dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A doutrina de Deus é a verdade. E em João 8:32, ele vem dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós vamos buscar a santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. O alimento diário chega. Evangelho de João 8, no seu verso 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes em mim, permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Meu irmão, nós temos que permanecer. Não adianta você chegar, levantar a mão, eu aceito, eu quero. Se você não permanece nele. Meu irmão, temos que permanecer na palavra de Deus. Temos que permanecer na doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo.
Paulo, ele vem pregando aos Gálatas, no seu capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, Paulo ele vem dizendo assim, meu irmão, com ousadia, a inconstância dos Gálatas. Nós não podemos ser inconstantes, meu irmão, na presença de Deus. Hoje eu sou cristão, amanhã não sou cristão. Hoje eu sou convertido, amanhã não sou convertido. Hoje eu creio em Deus, amanhã não estou crendo em Deus. Ouça o que Paulo disse. Admira-me que estais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregar um outro evangelho que vá além daquele que recebeste, tenha como anátema. A preocupação de Paulo com os Gálatas era esta. Eles eram inconstantes na palavra de Deus, na presença de Deus. Eles se deixavam se levar por vários tipos de doutrina. Aí, meu irmão, o homem cai. E aí vem a ruína e o fracasso. Meu irmão, a graça de Deus vem até nós por indicativa dele mesmo, através de seu chamado, e não por causa de coisa alguma que tenhamos feito para merecê-los. Meu irmão, alguém perturba, alguém quer perverter o evangelho, alguém quer fazer você desviar. Provavelmente, meu irmão, os cristãos de origem judaica, proveniente de Jerusalém, os quais insistiam em exigir dos gentios não apenas o que crescem em Jesus Cristo, mas também que aceitassem a circuncisão e desse modo se tornassem judeus. Vários indícios dessas ideias estavam discernidas entre os cristãos de origem judaica da igreja primitiva. Meu irmão, quando antes de Jesus, meu irmão, o povo era circuncidado, havia circuncisão, mas pós-Cristo, quando entrou a graça de Cristo, não foi mais necessário a circuncisão, porque a circuncisão deu lugar ao batismo nas águas. Então, meu irmão, não deixa se levar por doutrinas vãs, tentando desviar você do caminho da justiça, do caminho da graça. O alimento diário chega. 1 João 2, 19. 1 João 2, 19, que diz assim. Eu vou ler o verso 18 para você inteirar melhor do verso 19. Os anticristos, filhinhos, já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora. Muitos anticristo têm surgido, pelo qual que conhece que é a última hora. Eles saíram de vosso meio. Entretanto, não era
dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é nosso. Irmão, os anticristos, eles estavam infiltrados no meio do povo de Deus. Mas, no momento oportuno, o anticristo se manifesta. E ele começa a perverter o evangelho de Deus. Começam a querer colocar outras doutrinas, doutrinas pagãs, doutrinas satânicas no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus vem dizendo: eles saíram do vosso meio, entretanto não era dos vossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles era dos nossos. Meu irmão, quando o evangelho de Cristo se manifestou, quando a doutrina de Cristo foi manifesta, o anticristo, meu irmão, aquelas pessoas que viviam infiltradas, eles não puderam ficar. Eles se manifestaram rosnando como um bicho e saíram, porque eles não eram convertidos, eles não conheciam a Cristo. Eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Então, meu irmão, o anticristo se manifestou para negar o nome do próprio Filho de Deus. O anticristo, ele não confessa a Jesus Cristo. E todo aquele que não confessa a Jesus Cristo é o anticristo. O alimento diário chega, 1 João, capítulo 2, versos 23 e 24, que diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Irmãos, todo aquele que não confessa, que nega a Jesus Cristo, este não tem o Pai. Se você não confessar Jesus Cristo, meu irmão, como Senhor e Salvador, se você não crer que Jesus Cristo morreu e no terceiro dia Deus o ressuscitou e hoje ele está sentado à direita do Pai, e em breve ele voltará para buscar a sua igreja, é o anticristo, porque não está confirmando o nome do unigênito de Deus. Todo aquele que não confessa é o anticristo. E ele vem dizendo para que nós permanecermos naquilo que nós temos ouvido, a palavra da verdade. E ele continua dizendo: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes,
também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se você, meu irmão, permanecer na palavra de Deus, desde o início, desde o princípio, como você ouviu, aí sim você será de Deus. Evangelho de João 15. Do 4 ao 5. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poder dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, permaneça em Jesus. Permaneça na doutrina de Cristo. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas quando Ele está em nossa vida, tudo quanto nós pedimos ao Pai, Ele nos concederá. Não saia da doutrina de Cristo. Compartilha esse áudio com pelo menos as 2 pessoas. E que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao seu coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos digam